Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez, muito bem-vindos a esta que é a cerimônia de posse do Conselho para o ano de 26 a 29. E neste momento, então, vamos dar início a essa cerimônia de formato híbrido e também aos nossos amigos e companheiros que estão no nono andar assistindo essa cerimônia. Muito bom. Para compor a mesa dos trabalhos de hoje, recebemos com a salva de palmas o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. Convido também para compor os trabalhos de hoje o senhor Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e eleito presidente da Associação Comercial de São Paulo. Convido o senhor coordenador do Conselho Superior, Rogério Amato. Convido o senhor secretário de Projetos Estratégicos do Governo do Estado de São Paulo e membro do Conselho Superior desta Casa, Guilherme Afif Domingos. Convido o senhor membro vitalício do Conselho Deliberativo, Gilberto Kassab. Muito bem, senhoras e senhores, com a composição do palco, convido a todos para que, de pé, ouçamos o hino nacional. Pátria
Minhas senhoras e meus senhores, presente conosco o secretário Marcelo Martins, de Segurança, Fábio Prieto, também de Segurança, Alessandra Andrade, SP Negócios, e também do nosso Conselho Deliberativo, conosco Márcio Shimomoto, da JUSESP, e citarei no decorrer desta cerimônia outros amigos e companheiros que estão aqui conosco. Muito bem. Em seguida, nós vamos fazer as menções de agradecimentos, e fizemos aqui, e agora nós vamos passar a palavra para iniciar este ato para o senhor presidente Roberto Matheus Ordini. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Uma grande honra participar de um ato como esse, cercado de tantos amigos, como eu estou vendo, e amigas. Eu quero, nesse instante, cumprimentar o nosso caro presidente, amigo, eleito, Alfredo Kotait Neto. Quero cumprimentar o meu caro amigo Rogério Amato, coordenador do nosso Conselho Superior. Quero cumprimentar o meu caro amigo e padrinho, nosso guru, Guilherme Afif Domingos, não só pela sua grande expertise no trato com todas as atividades, como também a sensibilidade que tem para a entidade e tantos programas bons. E o nosso sempre representante dos jovens empresários, Gilberto Kassab, que hoje preside um dos partidos mais destacados do Brasil e tem dado um grande brilho para a nossa política. Quero cumprimentar a Ana Cláudia, em nome dela, todas as mulheres presentes, cumprimentar meu caro mestre Ives Gandra da Silva Martins e Marcel Solimeu, ambos mestres nessa casa, e com grande alegria estar aqui. Hoje eu me despeço, mas, como disse o Guilherme outro dia, eu me despeço, mas fico. E é verdade, vou ficar porque nós fazemos parte da família da Associação Comercial. Temos, como disse alguém que escreveu alguma coisa, que há 40 anos eu transito pelos corredores da entidade. Na verdade, são 46 anos que vai fazer agora. E sinto aqui como se estivesse na minha casa. Esses 3 anos que passei foram anos gratificantes, com muito aprendizado, porque essa é uma grande vantagem, viu, Gilberto? A gente passar por um cargo. Você já passou por vários, mas eu que sou neófito ao passar um cargo como presidente, a gente aprende muito, né? Tá certo que eu já vinha com a experiência do Alfredo, né? Mas, de qualquer maneira, é sempre um aprendizado. E posso dizer o seguinte, que nesses 3 anos eu tive muito prazer. Conheci muita gente, tive a oportunidade de levar o nome da Associação Comercial de São Paulo para muitas áreas. Verifiquei uma das coisas mais importantes que eu aprendi, que nós temos uma entidade mais forte e maior do que nós conhecemos ou imaginamos. O respeito que essa entidade tem fora dessas nossas fronteiras é impressionante. Onde eu era recebido, o pessoal dizia, alguns até diziam, no início até achei que era um pouco de elogio, falar que a entidade era a mais forte de todas, mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que não é verdade. Hoje, a partir da queda do movimento sindical, da força do movimento sindical, indiscutivelmente, o sistema associação comercial é o mais forte representante do setor privado, das bandeiras da livre iniciativa e, principalmente, do direito de empreender.
direito da liberdade de empreender, da liberdade de expressão, que são as bandeiras dessa casa. Saio hoje do poder, mas não saio da casa. E deixo com a sensação do dever cumprido. É verdade que uma presidência muito discreta, pequena, perto dos meus pares que já passaram por aqui, mas foi com todo o coração. Por isso eu quero agradecer e desejar a você, Alfredo, a continuidade do seu trabalho, que eu aprendi a respeitar e convivi nas gestões anteriores, e mesmo nesta, como nosso presidente da CACB e da FACES. Que Deus ilumine você na sua caminhada, assim como também Deus possa nos iluminar a todos. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras do presidente Roberto Matheus Ordini. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores. Agradecer a presença dos senhores membros do Conselho Vitalício, do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, do Conselho Diretor e vice-presidentes da Diretoria Executiva e membros do Conselho Deliberativo e demais convidados que nós vamos citar no decorrer deste encontro. Muito bem. Em seguida, farei a leitura do termo de posse do novo presidente. Termo de posse. Aos 31 dias do mês de março de 2026, em ato realizado solene às 11 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de São Paulo, a CSP, na Rua Boa Vista, 51, 11º andar, centro de São Paulo. Com a presença do coordenador-geral do Conselho Superior, Rogério Amato, conselheiros e diretores das entidades, e convidados, o presidente Roberto Matheus Ordini deu posse ao novo presidente da entidade, Alfredo Kotait Neto, eleito em reunião do Conselho Deliberativo no dia 2 de fevereiro de 2026, sob o número 81-2995, de 17 de março de 2026, no terceiro ofício de registro de títulos e documento civil da pessoa jurídica da comarca de São Paulo. Assinam o termo de posse o senhor presidente empossado da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Kotait Neto, o presidente Roberto Matheus Ordini, o coordenador-geral do Conselho Superior, Rogério Amato, membro do Conselho Superior de Vitalício, Guilherme Afife Domingos, e membro vitalício do Conselho Deliberativo, Gilberto Kassab. Maradei.
Empossado, então, Alfredo Cottait Neto, a quem peço uma salva de palmas. Muito bem, neste mesmo momento, o presidente Alfredo Cottait Neto, já empossado, empossará a sua diretoria. E eu lerei o termo de posse. Neste dia, 31 de março de 2026, 11º andar do auditório sede da Associação Comercial de São Paulo, o empresário Alfredo Cottait Neto, após tomar posse como presidente eleito da entidade para a gestão 26-29, declarou empossados os cargos de membro do Conselho Diretor como vice-presidentes da Associação Comercial abaixo mencionados, cujos nomes foram indicados e ratificados pelo Conselho Superior. Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se este termo de posse, que lido achado conforme foi assinado pelo presidente Alfredo Cottait Neto, em seu nome e de todos os conselheiros. Tomam posse, neste momento, Ana Cláudia Badra Cottait, Ângelo André Matarazzo, Cesário Ramalho da Silva, Douglas Formaggio, Francisco Antônio Parisi, Guilherme Afife Domingos Filho, Ivani Peone Bosco, João de Favre, Luiz Eduardo Chueire, Luiz Guilherme Zainag, Luiz Flávio Filizola Durso, Luiz Roberto Gonçalves, Marco Aurélio Bertaioli, Marcos Augusto Coelho do Nascimento, Paulo Otávio Naban, Rami Moscovitz, Samir Nakli Curi, Tito Holanda Barroso, Valdir Pereira Ventura e Wilson Vitório Rodrigues. Uma salva de palmas aos empossados. E a assinatura do presidente Alfredo Cottait Neto para a sua diretoria. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, neste momento convido para fazer uso da palavra, após a sua posse, que se dirija ao púlpito e proceda à assinatura do mencionado termo. Muito bem, feita a assinatura, convido para fazer uso da palavra o senhor coordenador do Conselho Superior desta Casa, Rogério Amato. Bem, bom dia a todos. É um prazer muito grande hoje estar aqui e para fazer essa passagem, né? Toda vez que nós temos uma cerimônia como essa, obrigatoriamente, nós temos que reviver os 138 anos da Associação Comercial e ver o legado que ela nos traz, né? E, Alfredo, você está recebendo hoje esse legado, né? E toda vez que eu ouço o hino nacional, eu lembro de se erguer a clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Eu tenho certeza que quem está aqui e quem está nos ouvindo fora e todos que me antecederam aqui estão fazendo esse voto para você. Você tem a clava forte nesse momento com a sua turma, mas tem o apoio de todos nós aqui. Eu deixei de fazer a nominata aqui, porque já foi feita várias vezes, e nós estamos entre amigos aqui, de tal maneira que todos nos conhecemos bem. Mas, mais uma vez, então, peço a Deus que te ilumine, né? E contem também com nosso apoio e nossas orações também para que tudo saia bem para você e para a associação. Nós temos um ano muito difícil pela frente, desafios enormes, mas você tem hoje três pés bastante fortes, né, aqui na associação, na FACESP e na CACB. E contar com a turma toda para te ajudar nisso tudo. Nós estamos aqui, tá certo? Obrigado, então, a todos.
e boa posse. Muito obrigado pelas palavras do nosso presidente do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, Rogério Amato. Nesse momento, passo a palavra àquele que é conselheiro vitalício deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, vindo dos Jovens Empreendedores, Gilberto Kassab. Bom dia a todas e a todos. Alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui acompanhando o nosso Guilherme Afife Domingos, nosso inspirador e grande líder de todos nós dessa casa, junto aqui com o Rogério Amato, para, em primeiro lugar, junto com vocês, cumprimentar o Ordine pela gestão. O Ordine é uma pessoa muito especial. Apesar de todo o prestígio, todo o poder que o cargo de presidente da entidade deu a ele conservou, e sabíamos que isso aconteceria, a sua humildade, a sua maneira de ser, conquistando a todos aqueles que ainda não o conheciam e passando o bastão para o Alfredo de uma entidade melhor, uma entidade consolidada, uma entidade cada vez mais respeitada, e que você tenha certeza, Ordine, que você tem o nosso reconhecimento, nossa admiração e a nossa certeza que você tem muitas missões pela frente, seja junto ao Alfredo aqui na diretoria dele, seja na sociedade civil, com todos nós. Muito obrigado mesmo, parabéns. Você correspondeu a tudo aquilo que a gente tinha como expectativa da sua gestão. E o Alfredo, eu acho que não poderia haver melhor escolha. Eu sou entre aqueles que eu sempre defendo a renovação, mas a renovação não é você trazer jovens, inexperientes. Renovação é mudança, e mudança com qualidade. E o Alfredo chega aqui já tendo sido presidente, conhecendo a casa, portanto, pedalando desde o início e com essa vantagem muito importante de, simultaneamente, estar presidindo a FACESP e a Confederação das Associações Comerciais. Há muito tempo, essa casa sonhava com esse momento para o bem do empreendedorismo, levar a força econômica da cidade de São Paulo junto a Brasília, fortalecendo a CACB e trazendo a força política de Brasília para São Paulo, junto com a FACESP. Não temos dúvida, Alfredo, nenhum de nós aqui presentes, que foi mais do que correta a sua decisão de aceitar essa missão, a sua decisão de emprestar o seu trabalho, o seu apoio junto ao empreendedorismo, e que você possa contar com todos nós. Ao cumprimentar a Ana Cláudia, eu cumprimento sua família, seus amigos e aqueles que estarão com você nesse momento que o Brasil passa, de tantas transformações, onde a associação comercial vai ter uma importância muito grande, e em especial a sua gestão e a sua pessoa. Conte com a minha modesta colaboração, eu tenho certeza que de todos nós, boa sorte, e a associação comercial merece, mais uma vez, ter você como nosso presidente. Muito obrigado pelas palavras, Gilberto Kassab, nesta cerimônia. Minhas senhoras e meus senhores, registrar a presença de Ives Gandra Martins, registrar a presença de Mário Jorge Germanos, nosso ex-presidente, sempre embaixador Andréa Matarazzo. Minhas senhoras e meus senhores, neste momento, convido para fazer uso da palavra ele, que é membro do Conselho Superior e secretário de Estado, Guilherme Afife Domingos. Muito obrigado, meu querido Ordine, companheiro de tanto tempo. Alfredo, também outro grande companheiro de tanto tempo. Essa é a vantagem do tempo passando e as amizades permanecendo. Mesmo digo para o querido companheiro Rogério, que também presidiu essa casa e se mantém unido neste grupo de cobertura e de agregação de todos em torno de um ideal. Ao meu querido companheiro Gilberto Kassab, dos Jovens Empresários. Você é o único que não tem cabelo branco aqui.
Gilberto e os demais companheiros que entraram com ele no primeiro grupo dos jovens, e que o nosso compromisso agora é fortalecer esse grupo para que se mantenha a renovação. Esse, eu acredito, seja o ponto fundamental da gestão do Alfredo em continuidade àquilo que o fez o Ordine. O Ordine, com muita simplicidade, coração aberto. Você tem um grande coração, Ordine, e a gente sabe disso. E você fez o papel de agregador. Procurou agregar toda a política da nossa base, das sedes distritais, porque nós somos um único grupo sólido, dividido dentro das regiões, mas não divididos na alma, integrados no coração, na defesa daquilo que nós acreditamos. Alfredo, você assumindo agora a tríplice coroa, é uma responsabilidade grande, pelo momento que nós estamos vivendo. Não é um momento normal. Meu querido Ives, que é o nosso mestre, decano, grande parceiro de lutas, sabe melhor do que ninguém, pela sua vivência, que nós estamos vivendo uma profunda crise moral no país. E nós temos, mais do que nunca, como sociedade civil organizada, darmos a nossa resposta. E a resposta é unidade com princípios e propósitos. Então, essa sua gestão, ela é marcada pela unificação das ações da Confederação, da Associação e da nossa FACESP. Na hora que os astros se alinharam, e essa foi uma coincidência muito oportuna, mais do que nunca nós nos sentimos responsáveis, porém fortalecidos, com uma presença única, porque quando foi o propósito de fazer a costura, todos entenderam, todos, da importância da unificação de todos os mandatos. E agora, o passo seguinte é enfrentarmos um ano político dos mais difíceis. Nós não somos partidários, mas nós temos bandeira de defesa. Temos bandeira de princípio há mais de 130 anos. E mais do que nunca esses princípios sólidos, porque não é um processo de ser moderno, não. É de ser eterno naquela pregação que nós defendemos, que é o direito das liberdades. Essa entidade é o exemplo do conceito de liberdade. Liberdade de associação, até porque as associações não são obrigadas a se unirem na federação. Elas assim unem por liberdade de escolha. Elas têm esse desempenho, né, em termos dessa liberdade de poder escolher o nosso destino. Estamos juntos. São 2.200 associações no Brasil inteiro. Nós temos que formar uma rede. E outro dia eu lia que não existe na sociedade civil uma rede de representação tão grande e tão capilar como o sistema de associações comerciais. A comunicação é fundamental dentro desse processo. Nós estamos unindo ponto a ponto de independentes, mas são independentes amarrados numa ideia. Isso não é fácil de se manter, porque muitas vezes os interesses menores acabam criando rupturas. Mas aqui nós demos o exemplo. Aqui não tem ruptura. E quem apostou ou aposta em ruptura nessa casa, quebra a cara. Exatamente porque nós temos esse espírito de unidade. Portanto, é uma corrida de bastão. Você está terminando a sua gestão, passando
ao Alfredo, e daqui 3 anos nós temos que estar muito bem preparados para um processo de sucessão, de renovação dos núcleos dentro desta casa. Conviver os mais velhos com os mais novos. Os mais novos precisam do conhecimento dos mais velhos. E os mais velhos precisam da dinâmica da juventude, da incorporação de tecnologia. Só que faltam aos mais jovens o que nós temos pela vivência, que é visão estratégica. A visão estratégica só vem com o tempo e com a idade. Não adianta a gente ter visão estratégica querer antecipar. La natura não faz salto. A natureza não dá pulo. Ela segue uma sequência. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho grande orgulho e grande satisfação de conviver com todas as gerações que, nesses 50 anos de vivência na associação, nós aprendemos, e aprendemos muito. E aprendemos juntos. E juntos chegaremos lá. Parabéns, Alfredo. Muito obrigado pelas palavras de Guilherme Afife Domingos. Registrar a presença de Flávio Rocha, aqui do nosso lado. Salva de palmas. Doutora Miriam Lavocati, salva de palmas. Doutora Gilda Figueiredo Ferraz. E Marcos Andrade, vice-presidente do CIESP. Minhas senhoras e meus senhores, neste momento, convido para fazer uso da palavra e o seu discurso inicial como presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotaiti Neto. Bom, primeiramente um bom dia. Eu não cumprimentei todos, porque se ia começar a cumprimentar, teria que cumprimentar todo mundo. Deixei para fazer isso na saída. Então, como eu sempre costumo falar, um bom dia a minhas amigas e amigos da Associação Comercial de São Paulo, aqui reunidos, a nossa família da associação. O importante desta reunião é a nossa família. Está aqui o Conselho Superior da entidade, os que estão deixando a vice-presidente e os que estão entrando, o Conselho Deliberativo, que é fundamental para esta casa, o Conselho Fiscal, a diretoria institucional, na qual nós temos hoje o ingresso de muitos jovens, e os demais órgãos de consulta da nossa entidade. Vai haver uma renovação. Isso porque, quando me convidaram para voltar para a associação, eu nunca deixei a associação, mas para voltar a presidir, eu recebi uma missão. E essa missão é importante que todos entendam qual é o papel que nós temos que desempenhar nessa gestão. Foi-me pedido que eu fizesse a nacionalização da entidade. Mas, para falar nisso, eu quero cumprimentar o meu presidente, Roberto Matheus Ordini. Agradecer a sua gestão. Você foi um presidente exemplar. Deu continuidade àquilo que eu fiz nos 4 anos anteriores, mas ainda foi muito mais atuante. Corrigiu o centro da cidade, fez grandes trabalhos, reuniu um grande conselho consultivo e teve um papel preponderante nesses 3 anos. Então, Ordini,
Queria realmente agradecer muito em nome da entidade o teu desempenho e a tua amizade nesse tempo todo. Eu acompanhei todo o seu trabalho e merece todos os elogios possíveis. Tal forma que essa sala inteira se levantou para aplaudir, porque realmente foi um trabalho espetacular, viu, Ordine? Muito obrigado. É uma diferença de avaliação. Deixa de ser municipalista para ser nacional. É o primeiro grande passo que nós temos que dar. Além disso, pediram para mim, você tem que integrar. Nós temos que integrar o nacional, a federação, o Estado e o município. Nós temos que ter a plena noção do que nós somos. Eu só quando fui para a CACB, a nossa confederação, eu entendi. Nós somos um sistema associativo, independente, não recebemos recursos públicos. Podemos elogiar como podemos criticar. Nós temos independência, gente. E essa independência é que nos dá a força de ter um sistema organizado que pode ser protagonista em qualquer processo político, que, lembrando bem, as nossas entidades são políticas, não partidárias, mas são políticas. E esse sistema tem que estar preparado e organizado para ter um protagonismo nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Portanto, essa noção de rede, do sistema organizado, que pode se mobilizar quando for chamado, é que nós precisamos ter uma atenção especial e saber que temos o que organizar. E aí integrar. Integrar realmente como? Através da comunicação. Então, é fundamental que a comunicação faça o papel de integração para que a gente consiga levar a mensagem para todos os cantos desse país. Nós temos um consultor, que é o Olsen, que está fazendo um trabalho para nós no tema do voto distrital, que levantou que nós temos as associações comerciais, elas cobrem 75% do território brasileiro. Imagina essa força organizada. Até hoje não se conseguiu organizar por falta de estratégia, de unidade. Esta unidade nós estamos construindo agora. E, finalmente, me deram a missão, os 4 que estão aqui sentados, mais o Conselho Superior, o doutor Ives, o nosso Germanos, eles nos deram, vendo também o Lafraia, enfim, todos aqueles do Conselho Superior nos deram uma missão para rejuvenescer a entidade. Então, trouxemos vários jovens para dentro. Já alguns dos jovens do nosso Fórum de Jovens Empreendedores, que nós acompanhamos nesses últimos 3 anos, junto com o Ordine, nós já trouxemos alguns para serem vice-presidentes, vão ter que trabalhar mais. E os outros vão ficar na diretoria institucional, que eu vou explicar como é que eles vão funcionar, principalmente ajudando os conselhos. Porque a grande função que vamos ter de grande novidade, não é uma novidade, mas de grande importância para a casa, é a organização dos conselhos. Então, só para ter uma certa noção, eu vou pedir passar um vídeo, onde a gente mostra um resumo desta missão que nós estamos recebendo, para que todos juntos, todos nós, possamos então trabalhar em função de um único propósito. Pode passar o vídeo? Hoje é um marco para o associativismo brasileiro. Um momento de união, de propósito e de visão de futuro. É tempo de integrar ainda mais o sistema associativista. Confederação, federações e associações conectadas em uma mesma missão, formando uma rede sólida, organizada e presente em todo o país,
com mais de 2.300 associações. Os temas nascem na base. É nos conselhos e comitês que são construídos os caminhos onde as demandas reais do empresário ganham forma e se transformam em pautas nacionais. Mais do que representar, é hora de buscar sinergia em defesa de um Brasil produtivo e transformar propostas em resultados concretos. A força da comunicação está na sua capacidade de informar, conectar e engajar. Por meio de uma rede com mais de 5.800 rádios cadastradas, do Diário do Comércio e da presença ativa nas redes sociais, a voz do associativismo é ampliada com pautas que mobilizam o país. Com a rede parlamentar de defesa pela micro e pequena empresa, o associativismo amplia sua capacidade de diálogo e impulsiona projetos importantes para o setor produtivo do Brasil. Mas também é tempo de olhar para o futuro com coragem e inovação. Dar vida longa ao associativismo é evoluir, integrar, nacionalizar, transformar. Pessoal, essa é a nossa missão. Nacionalizar, integrar e transformar. E, na verdade, nós temos uma noção clara do nosso sistema. Vocês viram nessa apresentação, a comunicação está interligada através do sistema 5.800 rádios pelo Brasil. E aí eu quero falar a importância dos conselhos. Os conselhos, que eu vou até dizer aqui quais são, os conselhos vão ter a missão de criar conteúdos, discussões, conteúdos para que a gente possa, através da comunicação, levar esse conteúdo para a ponta, para que as rádios possam transmitir e fazer com que esse conteúdo chegue realmente na ponta. São o conteúdo dentro das pautas na qual nós sempre vamos estar definindo. Eu quero, como os conselhos passam a ser uma parte integrante desse processo, eu vou querer citar os conselhos que que nós estamos organizando. Primeiro nós vamos ter um coordenador dos conselhos. É uma primeira mudança, vai ter um coordenador dos conselhos que eu estou designando o André Matarazzo para ser o coordenador dos conselhos. Agora, cada conselho tem um coordenador, eu vou chamar de sênior, e vai vir um jovem, que seria um adjunto. Então, todos os conselhos vão ter um coordenador e um adjunto. Hoje eu vou falar apenas o nome dos coordenadores. Os adjuntos vão ser indicados a partir da primeira reunião da nossa executiva. Então, o CAEFT, evidentemente, fica sob a coordenação do nosso Luiz Eduardo Chueri, que já é tradicional aqui na casa, e grande... A conjuntura econômica é outro conselho muito importante e que a gente que continua com o Ed Kogut, membro do nosso Conselho Superior. Agronegócio, nós vamos fortalecer o agronegócio, trazendo junto à Rural, e o coordenador vai ser o Cesário Ramalho. Estamos criando um conselho jurídico e estamos trazendo para coordenar o Fábio Prieto, que foi ex-secretário da Justiça aqui do Estado de São Paulo, que acabou de deixar o cargo e aceitou vir coordenar, então, o Conselho Jurídico. Vamos ter o Conselho de Tributação e Serviços, que quem vai coordenar é a Miriam Lavocati, que é lá de Brasília,
E com elas vamos encontrar, vamos trazer. Está aqui a Miriam. Ah, a Miriam. Levanta aí, Miriam, para todos te verem, então. A Miriam Lavocati é uma grande tributarista, ela fica em Brasília e é uma peça importante na discussão da reforma tributária. Porque nós temos grandes tributaristas aqui, vão participar do conselho, evidentemente, mas nós temos que ter alguém em Brasília, porque lá é que bate realmente as grandes decisões. No serviço, continuamos com Humberto Gouveia. O CONI e o Pátio 76 com Tito Barroso. O COPS continua com Heráclito Fortes. Segurança, nós estamos trazendo o ex-segurança da Conselho de Segurança, que vai ter várias sessões de segurança pública, sessão de segurança jurídica, sessão de segurança cibernética, mas a coordenação nós estamos trazendo o ex-secretário de Segurança de São Paulo, o nosso Marcelo Martins, que está lá no fundo. A parte de política urbana e meio ambiente, nós mantivemos o Alessandro Azzoni. O COCID, com o nosso Samir Naklicuri, que vai fazer uma grande mudança com cursos de política, etc. Eu tenho certeza que o Samir vai, junto com a Andréia, aí, fazer um grande trabalho. E queremos também o Conselho Trabalhista, com a Gilda Figueiredo Ferraz, que está aqui conosco também, que é uma grande advogada trabalhista e que vai nos ajudar para fazer com que esse conselho realmente encontre, né, propostas que possam melhorar cada vez mais a nossa legislação trabalhista. O Conselho do Varejo continua com o nosso Flávio Rocha, que eu queria... O Flávio Rocha, e que é importante, viu, Flávio? Eu queria aí que a gente fizesse um grande acordo com o IDV. O IDV pudesse nos ajudar a coordenar os temas mais econômicos e a gente poder fazer o braço político do IDV para que a gente possa somar esforços, porque o varejo é o grande prejudicado nessas reformas todas que está acontecendo. Então, continua então com o nosso Flávio Rocha para coordenar o Conselho do Varejo. E, finalmente, mantivemos aí o Wilson Rodrigues para o Fórum dos Jovens Empreendedores. Então, pessoal, os conselhos são muito importantes, assim como a executiva vai criar comitês. E os comitês vão ter um papel de assessorar a executiva. Dar um exemplo, vamos ter que ter um comitê de integração. Quem vai coordenar é o nosso Marco Aurélio Bertagnoli, que transita nas 3 casas. O comitê político, vamos ter que discutir as pautas políticas. Tem o comitê de inteligência artificial, que nós vamos colocar, é o Vitor Parisi, o filho do Vitor. Por falar nisso, o filho do Vitor Parisi, nós estamos trazendo para a associação o neto dos Germanos, estamos trazendo o filho do Parisi, o filho do Guilherme, estamos trazendo o neto do Ives, o Guilherme Gandra, hein? O neto do Afísio, o Léo também estamos trazendo. O filho do Luiz Eduardo Schwery, estamos trazendo também, que não é filho, o neto do Robert Schwery. Os filhos do Durso, o problema do Durso é que tem os 3 filhos do Durso. Aliás, né,
os três sendo que o nosso querido Flávio já vai estar com um trabalho mais atuante, o Luiz Augusto vai ficar na seção da segurança cibernética, e o outro vai continuar, o outro Luiz fica da diretoria institucional, ajudando algum dos conselhos. Então, nós estamos trazendo a turma cada vez mais próxima. Deve ter aí também filhos e netos de mais participantes da nossa associação, mas a ideia é de realmente trazer um pouco mais a juventude. Bom, gente, para finalizar, eu queria passar um pouco, como o Guilherme falou, em crise moral. Realmente nós estamos vivendo uma crise moral sem precedentes. Eu nunca vi na minha vida uma crise moral igual a essa. E o que nós vamos fazer como uma ação importante é, nessa crise moral que rebate numa crise política, nós estamos fazendo um trabalho de organizar uma bancada de deputados federais, porque a nossa noção, para combater essa crise moral, não tem jeito, gente. Não é uma coisa da noite para o dia. Nós temos que ter um processo. E o primeiro processo é a gente tentar, nessas eleições, eleger um grupo de deputados federais, criar uma bancada dos empreendedores que possam nos defender nossos valores, as nossas ideias, defender a liberdade econômica, defender o crescimento do país e não deixar que executivos e judiciários possam interferir nesse processo, porque é o papel dela, é o papel do Congresso Nacional que não está sendo cumprido. E aí nós temos que ter representantes, de fato, que possam fazer esse papel. Então, nós estamos criando um sistema onde, com o apoio de empresários e a nossa comunicação, fazendo com que as rádios de esses pré-candidatos possam estar recebendo suas mensagens todo dia, para ver como a gente consegue penetrar através do nosso sistema. Esse é um trabalho importante de renovação do Congresso Nacional. Se nós conseguirmos uma bancada, nem que seja de 30 ou 40 deputados, eu acho que já começamos a trabalhar e influir nesse processo. Então, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando seriamente. E aí, vamos somar a isso a aprovação do voto distrital, que é fundamental para a gente mudar o sistema eleitoral. É fundamental para a gente possa fazer que o representante, nossos representantes nós podemos ficar mais próximos dos nossos representados. E, acima de tudo, porque o custo da campanha cai drasticamente. E como o custo de campanha cai, as verbas públicas que são direcionadas a isso podem também reduzir. O voto distrital é fundamental para nós continuarmos com esse processo, na minha opinião, de moralização do sistema nacional, enfim, do Congresso Nacional. E nessa história toda, nós estamos brigando muito e defendendo o Simples Nacional, tanto ajustar o limite do Simples, como fazer os prejuízos que o Simples Nacional teve com essa reforma tributária, o nosso Flávio Rocha sabe muito bem, e também nos posicionando sobre o 6x1, a jornada 6x1, que é uma coisa que eu aprendi com o meu pupilo, o Wilson Rodrigues, que não se pode discutir. Isso aí não é discussão política, é discussão filosófica. E por ser filosófica, não se pode ficar discutindo isso ainda mais num ano eleitoral. Então, nós somos a favor de adiar qualquer debate sobre o assunto. Falo com o Marcos aí sobre o CIESP, nós temos que trabalhar junto para não deixar aprovar ainda esse ano, mesmo porque não é um tema político. Trabalho é virtude, não é castigo. Quanto à crise fiscal,
nós temos trabalhado muito. Acho que o governo gasta além do que pode. A taxa de juros está muito alta, graças à crise, ao desequilíbrio fiscal, mas aí nós fizemos, né, a grande ação de criar o gastômetro, o Gasto Brasil, para vocês virem a comparação com o impostômetro. Isso é importante porque remete muito na necessidade da reforma administrativa, que é outro tema que nós vamos ter que trabalhar para que isso possa ser, enfim, algum dia, né, possa ser feita. E, finalmente, o tema que atrapalha muito a gente é a reforma tributária. A gente quer crescimento econômico, a gente quer desenvolvimento econômico, crescimento econômico. O problema da reforma tributária, até hoje, sinceramente, eu não consegui entender de que forma que ela vai se processar. Vai começar agora em 2027, nós temos que nos preparar, a casa vai se preparar para poder orientar todos a respeito de como é o procedimento da reforma tributária. Aí eu vou precisar da Miriam, vou precisar do Humberto, vou precisar do nosso do Chueri, todos aqueles que estão são os conhecedores da reforma tributária para poder nos ajudar nisso. Bom, gente, é o seguinte, para encerrar, disseram que eu tinha que dar tinha um discurso, então eu fiz aqui uma folha que eu vou ler para ser o discurso e depois, para encerrar, eu vou passar a nova estrutura da associação. Essa é do meu assessor, Marcel Solimeu. Assumo mais uma vez a presidência da Associação Comercial de São Paulo, o que muito me honra. Não se trata de continuismo, mas de continuidade. Continuidade, grupo em torno de um projeto. Esse projeto se iniciou em 1987 na gestão de Alencar Burti, cuja ausência é motivada por razões de saúde. A quem eu quero, nesse momento, prestar minhas homenagens ao Alencar Burti. O Alencar Burti, com o Guilherme Afife Domingos, com o Rogério Amato, são esteios dessa entidade. E eu queria, nesse momento, então, fazer essa referência. O Alencar realmente foi um grande companheiro de luta nesse período todo, que está afastado por questões de saúde, mas que realmente merece todos os nossos agradecimentos. Trata-se da desmutualização do SCPC, com o objetivo de transformá-lo em empresa, e foi evoluindo em diversas gestões até culminar com o leilão realizado em 2020, cujos resultados permitiram a capitalização da entidade, criando condições para a realização de muitas atividades, sempre no sentido de fortalecer não apenas a associação, mas, sobretudo, o que beneficia os empresários. Aí eu preciso agradecer o meu companheiro Luiz Roberto Gonçalves, que foi, desde os anos 2000, meu parceiro e que tem feito comigo todo o trabalho de estruturação financeira e dos negócios da entidade. O ano de 2026 é extremamente importante para os destinos do país. Como diz o Eclesiastes, que tudo tem seu tempo, e há tempo para todo propósito. Para os empresários, agora é tempo de assumir suas responsabilidades políticas, gente. Propósito: as associações são entidades políticas, apartidárias, mas políticas. A posição dos empresários de se manterem ausentes das políticas públicas apenas faz crescer a intervenção na economia, aumentando custos, mais burocracia, mais tributação, o que reduz a eficiência e atividade empresarial. É hora de assumirmos posições políticas na defesa de nossos princípios e valores. Nossa missão é defender a liberdade no sentido geral, com democracia como regime político
e a economia de mercado como sistema econômico para atuar no sentido de melhorar as condições de crescimento com inclusão. O caminho é crescimento econômico se quisermos ter inclusão. Para tanto, entendo que não podemos ficar apenas no plano das ideias. Elas exigem estratégias e ações. Entendo que devemos apoiar candidaturas de políticos que sejam defensores dos nossos princípios e valores. Nossa confederação, lançamos recentemente uma rede parlamentar de apoio ao micro e pequeno empresário, que apoia deputados federais alinhados com as nossas causas e, ao mesmo tempo, dissemina o nosso posicionamento por todo o Brasil. O fato de eu decidir, nesse momento, assumir a presidência da Associação Comercial de São Paulo, cumulativamente com a FACESP e a CACB, não decorre de ambição de poder, mas do senso de responsabilidade de maximizar as sinergias de todas as entidades, partindo da Associação Comercial de São Paulo, que conta com 15 sedes distritais, e as 27 federações estaduais pelo Brasil, todas integradas na CACB, representando mais de 2 milhões de empresas, deve servir para mostrarmos nossa força aos políticos, não no sentido de substituí-los, mas de apoiá-los, de fiscalizá-los. Gente, a nossa missão é grande, nossa missão está lançada. Eu dependo de todos vocês. Ninguém faz nada sozinho. Vou passar, então, qual é a nossa estrutura, para que vocês conheçam como é que funcionará a partir de agora. E aí nós encerraremos. Esse é o organograma. Eu vou até sentar aqui. Pode passar? Parou? Cadê o organograma? Bom, está aqui. O Conselho Superior é a casa maior, o Conselho Superior é o Conselho Maior da Casa, que destina e define todas as diretrizes da Casa. Eu, como presidente, vou ter diretamente ligado às investidas. As investidas são nossas empresas. A CEPAR, que é a nossa holding, o CRDC, o CDR, que é a nossa central de rede, Equifax Boa Vista, FAC e a Secreto. Essas são as nossas empresas que nós investimos e que geram dividendos para ser uma parte da sustentação da nossa entidade. Vou ter uma assessoria, algumas assessorias, entre elas o Marcel Solimeu vai estar do meu lado, me assessorando com a sua sabedoria, inteligência e conhecimento. Vou estar do meu lado o Conselho Deliberativo. Eu quero, nesse momento, dizer a importância do Conselho Deliberativo para a Casa. Nós vamos fazer, pelo menos, uma plenária por mês, que será uma reunião com o Conselho Deliberativo e as vice-presidentes, para nós debatermos entre nós. E também para vocês tomarem conhecimento do que está sendo feito na entidade. E, quando for o caso, passa a ser uma reunião legal, oficial, se tiver alguma deliberação a ser feita. O nosso Conselho Fiscal continua com o seu papel. Eu tenho aqui um triângulo, que é a Superintendência Geral e a Comunicação. Superintendência Geral, que é o nosso, é a casa que vai suportar tudo isto. O nosso Varley é o Superintendente Geral e a comunicação fica a cargo da Mônica Monteiro, que tem toda uma estrutura com ela para que a gente consiga fazer esse trabalho de integração das nossas associações via comunicação. É o principal ponto que nós temos que cuidar para que as informações atingem
o povo em geral, né? Os nossos associados em geral. Aí vem as vice-presidências, que nós temos basicamente os conselhos, né? Como a grande peça importante dessa estrutura. E temos também as parcerias, aquelas parcerias que nós fazemos, que é o SEBAC, Tribunal de Justiça, o Juizado Especial que nós temos aqui, e o Conselho Consultivo, que foi um conselho que o Ordine organizou, que também deve... E, além disso, o projeto Vem para o Centro, que foi muito bem tocado, nós estamos levando para a Distrital Centro, para que eles possam dar continuidade ao projeto Vem para o Centro. Nós temos, ainda ligados ao presidente, o CEMEC, então, vai ser cuidado pela Ana Cláudia, minha mulher, que continua e que fez um grande trabalho pelo Brasil inteiro, com mais de 950 conselhos de mulheres, e nesse momento, realmente, queria te agradecer pelo empenho e pelo trabalho. Ela não para, gente, toda hora está viajando, eu fico sempre muito preocupado, mas... O Comex continua com a importância que o Comex tem. Nós temos hoje um grupo muito focado, com grandes projetos sendo feitos, missões. Acabamos de ir para uma missão em Barcelona, mas o mais importante é que nós estamos com um grupo trabalhando o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que nós vamos dar uma atenção muito grande para juntar os pequenos empreendedores, as nossas pequenas trades, as nossas comerciais, importadores e exportadoras, com as contrapartes lá na Europa. Aí tem a diretoria executiva, com as distritais, que nós vamos organizar a partir da primeira reunião, e os comitês que eu falei que nós vamos organizar, que é importante, esses comitês que vão estudar e dar suporte para a diretoria executiva. E que tem os nossos serviços, os serviços que a gente presta. Nós não estamos fazendo uma mudança radical. Tudo que é serviços, que é atendente, vai ficar na associação comercial, no balcão do empreendedor. Tudo que é produto, é venda, precisa de vendedor, vai para a nossa empresa, que é a empresa, o nosso CDR, a empresa de rede. O CDR pode vender para qualquer pessoa. A associação só pode vender para associado, então é limitado. Então nós estamos fazendo esta mudança, levando todo o corpo de vendedores para a CDR. E fica aqui na associação os serviços, o balcão do empreendedor. Enfim, e a nossa diretoria institucional, com os jovens, vai dar o suporte também para os conselhos, aonde serão indicados os adjuntos, para, junto com os coordenadores titulares, tocarem todos esses conselhos. Vai ter o cerimonial, que vai estar ligado à comunicação. A comunicação tem que cuidar de toda essa parte. Você vê que a comunicação tem que cuidar dos conselhos, cuidar do cerimonial, cuidar da agenda, para que a gente tenha um único discurso. E, finalmente, o Instituto de Economia, que nós estamos reorganizando com uma nova proposta e que também será reorganizado a partir da primeira reunião que nós vamos fazer. Então, gente, essa é a nossa proposta, essa é a nossa convicção, que a gente possa, com essa estrutura, com vocês todos, realizar um trabalho que o Brasil precisa, que os empresários precisam. É um chamamento que quero encerrar da seguinte forma. Há um mês atrás, 2 meses atrás, foi no fim do ano, né? Nós demos um prêmio ao empresário Jorge Gerdau, que é um grande empresário, um dos poucos que sobraram, um grande empresário aí na área metalurgia, de aço, siderurgia. E temos o prêmio para ele, que é o nosso prêmio anual,
do nosso prêmio Rodovalho, né? E ouvimos ele falou tal, depois ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, pode dizer uma coisa para vocês? As associações comerciais, as entidades que vocês estão presentes aqui, é a nossa última esperança. Então, eu repito o que ele falou. Nós somos a última esperança, gente, para organizar a sociedade civil e mudar o quadro do Brasil. Porque senão eu temo muito, sinceramente, temo muito pelo futuro. Nós temos que arregaçar as mangas e começar a olhar o Brasil de outra forma. Se nós não nos organizarmos, não nos mobilizarmos, depois não adianta reclamar. Obrigado, pessoal. Eu conto com todos vocês. Não, ainda não. Muito bem, muito obrigado, senhor presidente Alfredo Cotati Neto, pelas palavras e pela explicação do que temos à frente. Convido o presidente Ordini e o nosso Conselho Superior, coordenador Rogério Amato, que neste momento nós vamos inaugurar para a galeria dos ex-presidentes a foto oficial do presidente Roberto Matheus Ordini. Encerrar E eu convido a todos que estão no palco para que possamos, então, tudo ok? Muito bem, então, por favor, vamos todos, então, descerrar esta foto que vai para a galeria dos nossos ex-presidentes. Doutor Ordini, por favor. Muito bem. A imprensa aí, os fotógrafos, tudo ok? Podemos? Vamos lá. Peço a todos que fiquem para uma foto oficial deste encontro de hoje, por favor. O palco com essa foto oficial. Muito bem, uma salva de palmas então para este ato solene. Parabéns.